Boa tarde aos que já estavam e aos que chegaram. Depois de alguns engarrafamentos, conseguimos chegar. Ainda bem que chegaram bem. Chegaram bem. Bom, então eu vou... quer que eles se apresentem? Eu vou apresentar as atividades da Rede Clima dentro do espírito dessa reunião. Da Rede Clima, da Subrede Cidades. A Subrede Cidade é sediada no NEPO, Núcleo de Estudos da População, que fica na Unicamp, Campinas. E ela se expande por 14 subsedes que praticamente abrangem o Brasil inteiro, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Vocês podem ver, tem Federal do Amazonas, Universidade de Brasília, INPE de Cachoeira, INPE de São José, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Minas, Unicamp, Federal do Pará, Unesp, 2 campos da Unesp, Federal de São Carlos, Federal do Paraná e IPUR e Universidade Federal de São Paulo. Então é uma rede que realmente tem uma transversalidade já intrínseca, vamos dizer assim. E o que se estuda principalmente nessa subrede, principalmente a nível do NEPO, que é onde eu tenho mais integração. Então são 2 campos principais de mudanças climáticas e população, envolvendo percepção, vulnerabilidade, adaptação e resiliência. E o outro eixo que nós temos trabalhado lá é o desenvolvimento de tecnologia inovadora para a captura de informações da população. E é sobre esse tema que eu vou me estender mais, explicando o que nós estamos desenvolvendo e como que isso pode se integrar com o trabalho de muitos de vocês. Bom, enfim, uma nova tecnologia, né, baseada nesses equipamentos. É um sistema de pesquisa de opinião pública auxiliada por computadores portáteis, tipo tablet. Nós avaliamos que muitas subredes, muitos pesquisadores ligados à área de mudanças climáticas utilizam questionários em papel, que tem toda uma dificuldade intrínseca de ser colocado em prática, né? Nós vamos ver em alguns detalhes mais. Então, nós pensamos que uma nova tecnologia poderia quebrar essa inércia de realizar e poderia ajudar. Ajudar quem? Né? Nós estamos desenvolvendo isso lá no NEPO, poderia ser uma ferramenta nossa, mas, na verdade, é para todos os grupos de pesquisa que realizam entrevistas com a população. Nesse caso, é uma ação estruturante transversal. O desenvolvimento que nós estamos fazendo é uma ferramenta para a Rede Clima. Então, é desenvolvido no NEPO, mas é para todos os que têm interesse e necessidade nesse tipo de tecnologia. Como é que surgiu a necessidade desse desenvolvimento? Nós temos, por um lado, os cientistas das dimensões humanas, cientistas sociais, olhando as populações. E os cientistas das áreas mais físicas, olhando os fenômenos do meio ambiente, as causas físicas das mudanças climáticas e tal. E, no entanto, existe, né, como já está mais do que provado, uma correlação total entre a sociedade e as mudanças climáticas, tanto na geração das causas quanto nas consequências que são sofridas, que é do que só se fala aqui. Então, nós vimos que existia essa segmentação de foco, né? E uma das maneiras, uma das razões dessa segmentação é que é muito difícil saber o que as pessoas pensam, qual a atitude das pessoas, como que elas recebem os impactos. Então, existem sensores fabulosos. Eu acompanho o trabalho de alguns de vocês. Vocês conseguem tirar informações do meio do Atlântico, né? Um lugar difícil, inóspito, e em tempo real praticamente, sabe-se a temperatura, sabe-se... E a gente não sabe o que o vizinho da gente pensa, né, sobre mudanças climáticas ou qual a atitude dele caso algum parâmetro saia do controle e precise de ação desse vizinho, né? Às vezes, até dentro de casa, a gente não sabe, né, como que as pessoas responderiam às pressões das mudanças climáticas. Porque extrair conhecimento, extrair informação das pessoas é naturalmente muito difícil. Você tem que perguntar para as pessoas, e são milhares, né?
Então, se faz surveys e tal, mas tem todas as dificuldades intrínsecas disso. Então, qual foi a nossa ideia? Criar um sistema eletrônico que facilite esse processo, que as informações que estão nas pessoas saiam de uma forma mais ágil, mais fácil e mais... Bom, a gente vai ver outras vantagens. Só voltar um pouquinho. Então, o sistema ele foi pensado para agilizar as pesquisas de entrevistas. É bolado para funcionar em tempo real, através de 3G, e que, através da internet, devolve o conhecimento que está sendo gerado, tanto para o pesquisador físico, entender como que o que ele descobre, o que ele pesquisa, chega nas pessoas, e como que ele pode pesquisar alguma coisa que seja mais focada para um tipo de resposta que se queira da sociedade, e também o cientista humano, que interage diretamente, e aqui é totalmente o espírito da Rede Clima, essa interação entre cientistas das áreas diversas, gerando então um ciclo de acumulação de conhecimento. Então, só rapidamente, como é que funciona isso que eu falei que é para todos da Rede Clima, né? Todas as sub-redes. As sub-redes montam suas pesquisas, mandam para o campo com os tablets, a informação é centralizada e devolvida para cada sub-rede. Tudo isso acontecendo em tempo real. É um sistema de coleta e distribuição de informação. Que hardware nós estamos usando para esse desenvolvimento? São tablets da Samsung. Depois de uma longa pesquisa sobre os modelos e as qualidades e as virtudes, ficamos com um sistema Android, com telas de 10 polegadas. Cada coisa dessa tem uma razão muito assim, expressiva, né? Por exemplo, o Android é porque o concorrente, a Apple, não permite fazer... É difícil fazer desenvolvimento experimental. Coisas que você cria um programa, coloca e já faz funcionar, e testa e volta para a bancada. E como nós estamos desenvolvendo ferramenta a partir do zero, assim, do rascunho, então esse processo de interação com o hardware é muito intenso. Daí o Android é mais aberto, vamos dizer assim, do que o iPad, que seria a outra opção. Tela de 10, porque nós temos... Poderia funcionar no telefone celular até, mas nós temos a pretensão de usar a característica da tela como mais um elemento, mais um argumento para gerar essa interface com a pessoa, a sociedade. A tela, hoje em dia, as pessoas estão muito acostumadas com a linguagem visual, né? Tudo é visual, tudo é editado, assim. Então, usar também essa forma que as pessoas já são receptivas de receber a informação para daí processar e nos devolver opiniões, percepções, etc. Então, uma tela grande seria conexão 3G para essa dinâmica de dados, GPS, a gente vai ver umas utilidades de GPS fabulosas para pesquisas de opinião pública e uma grande bateria. Bom, falando de hardware, esse aí é o nosso amiguinho, e já foi testado e tudo, mas não é propaganda da Samsung, tá? Que na verdade isso é o que nos interessa. É o software que foi desenvolvido e testado para gerar perguntas e fazer todo o ciclo de entrevistas. Então, isso é uma tela de teste. Esse software é pesquisa de opinião pública para estudos socioclimáticos, a gente chamou de POP Clima, POP de pesquisa de opinião pública. E ele praticamente faz 3 coisas. Aplica as pesquisas, gera formulário de respostas, envia dados para a internet em tempo real. E que tipo de pergunta a gente pode fazer? Por enquanto nós temos já um cardápiozinho bom de perguntas, mas cada vez que a gente desenvolve, cada vez que a gente conhece mais demandas de determinados estudos, a gente amplia, vamos dizer assim, a capacidade. Hoje a gente tem perguntas de escolha simples, escolha múltipla, aquelas escalas de gostei pra caramba, gostei mais ou menos, nem gostei nem desgostei, questões abertas, com texto, com número, múltiplas respostas, aquelas quadrinhos que você clica e já vem toda a lista de opções, que antes era bem difícil de você ter respostas muito complexas, enfim.
várias coisas. E o que isso gera de retorno, cada pesquisa realizada? Um relatório de texto com as variáveis e os seus valores obtidos. Bom, então o software PopClima fornece um arcabouço técnico conceitual, favorece e incentiva a utilização intensa de tecnologia da informação e microeletrônica em tarefas de obtenção de informações das pessoas e dos ambientes. Então esse é o espírito da coisa. Já em funcionamento, ele ganha uma prancheta em volta para melhorar a usabilidade e disfarçar um pouco também o equipamento caro. Aqui realizando pesquisa. Um tipo de pesquisa interessante que você coloca, você pode carregar o tablet com dados de uma pesquisa de um tempo e daí você volta para as mesmas pessoas com aquele dado vivo, como se fosse uma super memória, uma memória impossível de um pesquisador ter, para quando ele faz a segunda rodada da entrevista com as mesmas pessoas, ele sabe o que ele respondeu há 5 anos atrás. Então você pode criar perguntas que emendam, né, no tempo em um fenômeno que é contínuo. Aí o uso do GPS, são 500 entrevistas que a gente fez, o tablet marca na hora os pontos, né, que foram tirados e os casos aqui indicados. Aqui uma tela gerada também pelo sistema de acompanhamento da amostragem, o que já tinha ficado completo, o que tinha que voltar, o que não era mais da amostra. Isso aí foi uma pesquisa dessa que a gente foi em 2009 e voltou em 2013. No caso, em 2013 foi com tablet. Aí também dados finais, casas que mudaram a família, casa que era a mesma família morando e onde não era mais casa, era comércio e tal. Tudo isso aí gerado em tempo real, durante a pesquisa mesmo. Aqui, para ver a precisão, você vê até em que lugar da casa que estava sendo feita a entrevista. Isso para controle de qualidade, para saber se o entrevistador foi mesmo no local, entrevistou a casa certa da amostra. Então, como principais diferenças, a gente tem do papel, a captação automática de dados de localização geográfica, disponibilização de dados das entrevistas em formato digital e em tempo real, e incorpora avanços característicos do método CAP, que é o Computer Assisted Personal Interviewing, minimização de erros de preenchimento, por ser já eletrônico, eliminação da etapa de digitalização de dados em papel, geralmente levam 4 meses uma pesquisa grande virar dados que podem ser analisados, nesse caso é instantâneo, no fim da amostragem, e roteamentos e etc. Desenvolvimentos futuros, autorresposta para temas polêmicos que envolvem posturas politicamente corretas, sempre que você tem um entrevistador, o que você responde é para uma pessoa, não é para uma pesquisa. E existe uma componente social em você responder uma survey que suplanta até a sua tentativa de honestidade, né? Pergunta para as pessoas, por exemplo, se elas jogam lixo para fora do carro. O Brasil é o país mais limpo do mundo. Se você olhar na rua, tem. Mas ninguém assume, fala, não, eu abro a janela e jogo latinha. Não fala isso se a pessoa perguntar. Talvez um ou outro, mas vai ser subamostrado. Então, para certos comportamentos, a gente está desenvolvendo um sistema que a pessoa responde direto para o tablet. Então, não fica sabendo o entrevistador. E em termos de mudanças climáticas e comportamentos ambientais, é super importante isso. E demandas específicas da subrede, multimídia, a gente pode colocar alguns filmes e animações, também em cima da hora, a multimídia não. Bom, quando fica difícil de fazer o desenvolvimento e desenvolver software é sempre uma coisa que dá muita dor de cabeça, tal. A senhora fala, tá cansada, então para me animar tem esse mantra. Mais dados, mais rápido, mais barato, mais qualidade e inovação no modo de perguntar. Né? Daí fico animado, então bom, faz mais. E para o quê? Para responder à altura às demandas de integração entre as ciências ambientais e as ciências humanas no entendimento das dimensões humanas. Tem mais um minuto? Não. Tem, 1 minuto. 1 minuto. Então, vou fazer um exemplo do que seria um uso de uma multimídia. Isso daqui é para, vamos dizer assim, demonstração por absurdo, só para vocês não ficarem chocados. A gente quer mostrar algum fenômeno, algum evento que é muito difícil de imaginar, né? Principalmente para as pessoas que não têm muito conhecimento. Derretimento da camada dos polos, né? Do gelo dos polos. A maioria das pessoas não fazem ideia do que é isso e tal. Então, vamos prova pelo absurdo. Eu quero ver se as pessoas acham que tem alguma vantagem as mudanças climáticas para a sociedade, vamos dizer assim, para ela. Aí, eu posso passar esse filme no tablet. Eventos extremos, quase todo dia está dando.
Ó, a manobra radical. Aí eu posso perguntar se a pessoa acha que o aumento das opções de lazer na cidade são um benefício que compensa, vamos dizer assim, as tribulações, né? Então, é claro, isso é prova pelo absurdo, talvez eu não vá colocar isso, embora quando isso apareceu, saiu em vários jornais, porque um ator de Hollywood estava na cidade e ele fez isso, virou uma espécie de febrezinha naqueles dias, até poderia entrar numa survey para ver esse efeito, né, da comunicação e tal. Enfim, esse é o desenvolvimento que a gente está fazendo e nós estamos abertos a receber as contribuições de vocês, as demandas de vocês e ver como a gente pode integrar tudo isso com o trabalho de cada subrede que interage com a comunidade. A gente já tem tido alguns contatos, mas agora é o momento mesmo da gente selar enfim, fazer isso aí chegar nos destinatários finais desse desenvolvimento, que são os pesquisadores da rede como um todo. Perguntas? Como é que a gente poderia, você mencionou várias vezes que isso é transferível, né, para outras áreas da rede. Como é que isso funcionaria? E você mencionou o uso do celular. Se seria aplicável, se um de nós precisar, por exemplo, como é que funciona? Então, a gente vai... essa reunião, vamos dizer assim, é o debut. Até agora a gente fez desenvolvimento e teste. Testamos em pesquisas da subrede do NEPO, que nem tinham a ver com mudanças climáticas, para ter a ferramenta madura. Ela está praticamente nesse ponto. O modo de fazer isso acontecer, a gente vai desenhar nesse seminário, né? A gente tem o produto, a gente tem várias possibilidades, mas depende da demanda de vocês. Eu posso ter algumas sugestões, assim, por exemplo, isso vai ser um software, um software que dá para ser carregado nos tablets parecidos com esses, e a diferença tem que ter um pequeno treinamento de uso e ele já está praticamente utilizável. Mas há uma maneira assim efetiva de fazer isso acontecer, eu acho que é o que a gente vai construir nesses 2 dias de seminário. Só uma resposta. O 3G, você falou? Não, que você mencionou a possibilidade de usar celular para coletar as informações. É uma característica básica dele. Ele vai um chip de 3G, ou pré-pago, mas que tem acesso a 3G, e ele vai o tempo todo, termina uma entrevista, o dado já vai para a nuvem, vamos dizer assim. E dali ele junta num servidor, e junta de todas, né, e gera a tabela com os dados. Então é uma funcionalidade tanto para agilidade do dado, quanto para segurança também. Porque uma vez que o dado vai para a nuvem, pode até pifar, sumir, que aquele dado está preservado. Fala, Sandra. Tem limite de questões, limite do tamanho? Olha, o questionário que nós... não tem um limite... assim, talvez tenha um limite... Eu trouxe os 3 questionários para a gente trabalhar. Opa, muito bom. Talvez tenha um limite teórico da computação, que às vezes essas coisas são limitadas em não sei quantos mil bytes, mas nós não vemos esse limite. Acho que o limite maior é quanto tempo que você pode tomar de uma pessoa, né? Nós fizemos um questionário com 100 questões, e de 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora que levava. A gente tinha que sentar no banquinho mesmo para fazer a entrevista. Então, e o sistema se comportou praticamente, eu não criei um de 1000 ainda para ver, mas eu acho que a gente não tem essa limitação. Uma outra questão, onde nós trabalhamos não tem eletricidade, Uhum. mais que em Madeira ou então no Acre. Mas aí, quer dizer, lógico que não dá para mandar online nada disso, mas dá para aplicar o questionário no sistema, porque ela não tem acesso à internet. Internet vai ficar armazenado até que esse tablet chegue em algum lugar. E não precisa ser só a internet com 3G, pode ser a internet com rede também, rede interna. Nos hotéis, geralmente tem. Então, agora, eletricidade é um insumo básico, né? Tem que ter luz elétrica de alguma forma, pode ser painel solar. Mas ele tem 8 horas de bateria. 8 horas. Sim, mas aí depois de 8 horas ele tem que, senão ele só funciona um dia, né? 8 horas é um tempo assim, razoável. A gente achou que eventualmente tivesse que fazer carga no meio do dia ou ter uma bateria extra e não precisou. Eles têm
gerenciamento e uma capacidade que dá bem para o dia de pesquisa. Mas à noite tem que carregar. É mais uma provocação, né? Mas queria entender qual é a diferença de um aplicativo desse com um questionário que eu poderia fazer no Google, por exemplo. Sim, tem uma diferença bem assim, marcante. O do Google só vai funcionar se você tiver acesso à internet o tempo todo. Esse nosso, ele é standalone, que a gente chama. Ele funciona perfeitamente e 100% sem depender de nada. Quando você tem a conexão, você se beneficia da trânsito imediato dos dados, né? Segurança e tal. A maioria dos programas que permitem você criar formulários na web e entrevistar só funcionam para computadores que ficam ligados na rede o tempo todo. E mesmo 3G, você fala, mas tem 3G. 3G não é confiável. Às vezes ele não está pegando e num certo bairro, daí quando a gente vai para um outro bairro, pega, e daí passa todos os dados e tal. Então, se você estivesse dependendo da conexão com a internet, você não poderia fazer a pesquisa naquele local. Tem mais uma outra pergunta, é assim, vamos supor, a gente já trabalha com algum tipo de questionário. Uhum. Poderia simplificar ele para que ele pudesse, mas tecnicamente como que isso funciona? A gente já trabalha com um tipo de programa, teria que transformar esse formulário? Assim, Como que se faz a integração? a rigor, nesse nível pelo menos, a gente ainda não tem uma ferramenta que você clica e ele porta, vamos dizer assim, de um para o outro, porque são muito variados. Cada sistema tem uma lógica interna de criar e de armazenar os questionários, são bancos de dados com formatação própria. Então, o que nós temos atualmente é uma interface nossa mesmo, que é utilizada para entrar os dados. Então, você tem que realmente copiar e colar, e depois gerar a lógica do questionário, a sequência. Ele tem roteamento também, você pode pular a questão conforme a resposta dada para um. Tem que ser montado. Futuramente, se houver uma demanda muito grande de um determinado produto, a gente pode até vir a desenvolver uma ferramenta de tradução, mas não existe ainda. E eu agradeço, e se tiverem mais perguntas, eu vou estar por aqui durante todo o evento e fico à disposição para responder. Obrigado, Ismael. Disponha.